que é do Novo. Se isso acontece no outro partido, quem assume é o candidato de um outro partido, Entendi, porque foi feita coligação. Quando você não faz, você tem um voto puro. entendi. Entendeu? E aí vamos aproveitar o gancho, né? O gancho de Flor de Lis. Cara, a gente teve aqui recentemente, até você, né, a gente estava comentando antes, você viu a entrevista do Felipe Heinrich, e ele foi casado com uma pastora que foi amiga da Flor de Lis, segundo ele disse, e houve uma série de problemas, aí quem está vendo a entrevista é só procurar o Felipe Heinrich, vocês vão ver que a história é de cinema, assim. A história dele dá filme um 2 3 né? Da Flor dá 5, 4, 6. Então, conta a história da Flor pra gente, vai. Desde que, pô, você começou a trabalhar com ela, aquela questão do marido, enfim. Tudo aquilo que você contou assim, mais destrinchado aqui pro pessoal entender e aí a gente tirar umas conclusões. Eu vou tentar ser É breve. resumido, porque a história é longa. Imagina. Né? Como é que a Flor de Lis surgiu na política? Né? Porque ela nunca tinha sido candidata, ela era cantora evangélica, cantora gospel. A Flor de Lis tinha uma história que a Globo registrou, inclusive, em documentário. Ela tem. Foram escritos livros sobre a história dela. A história da Flor de Lis começou quando ela pegava as crianças nas favelas que eram perseguidas pelo tráfico Uhum. para criar essas crianças. Né? Ela trazia para dentro da casa dela. Até que aconteceu a chacina da Candelária. Quando houve a chacina da Candelária, as crianças que fugiram dali, que conheciam a história dela, foram todas para a casa dela, ela acolheu todos e tal, recebeu essas crianças e ela criava essas crianças mesmo. No meio dessa história, ela conheceu uma figura que era um office boy do Banco do Brasil, que era o Anderson, que era muito mais novo que ela e findou se apaixonando por ela, e se juntaram eles, casaram e começaram a fazer esse trabalho em conjunto. Uhum. Isso tudo está registrado na imprensa, você pode procurar como é que foi a história, não vou gastar muito tempo de vocês nisso. Eu vou ficar com a parte da política. E aí ela fez muito sucesso com isso, ela ficou muito visível. Como ela era cantora evangélica, ela se aproximou de uma gravadora, que foi a MK, foi para a rádio evangélica, ela era uma das grandes, das principais cantoras da rádio do Harold de Oliveira, e eles resolveram entrar na política. Tanto o Anderson quanto ela montaram um projeto político. Foi quando eles nos procuraram. Eles eram ligados ao Harold. Harold era um cara do partido. Eu conheci Harold, tenho saudade dele até hoje. Ele faleceu com Covid. Estava com 80 e poucos anos. Se elegeu senador. Eu gostava muito do Harold, tenho um respeito por ele enorme. E na época a gente estava conduzindo a campanha no PSD. O Harold pediu para que a gente conversasse com a Flor de Lis e com o Anderson, porque ele queria trazê-los para o PSD para serem candidatos, para ela ser candidato e tal. E depois de um monte de negociação, e negociações do ponto de vista político, aqui você vai ter mais chance com televisão, a gente vai ter fundo partidário melhor, porque ela estava no MDB e tal. E aí eles vieram para o PSD para ela ser candidata a deputada estadual, porque o Harold era candidata federal. Harold lançou duas candidatas a deputada estadual, Flor de Lis e Rosane Félix. Só que no meio do caminho, o Harold se fez candidato ao Senado. E aí, a vaga dele de federal, ele cedeu para a Flor de Lis ser candidata a federal. Ela fez 200 mil votos. Cento e poucos mil, 190 e tantos mil votos. 196. Foi eleita deputada federal. E a Rosane Félix, que era também ligada ao Harold, foi eleita deputada estadual. Como a gente estava naquela campanha, e ali houve uma série de coisas, televisão, eu ajudei muito a questão da televisão, mas eu estava conduzindo a campanha do partido. Terminada a eleição, o Anderson, pastor Anderson, me procurou no meu escritório. Seguinte, cara, a Flor de Lis não entende nada desse negócio de Câmara, não entende nada de política, e eu queria ver com você um contrato de consultoria para a gente treinar a Flor, fazer media training, fazer isso tudo e tal. Sentamos negociando, quem negocia isso lá na empresa é o financeiro, acertamos tudo, organizamos e começamos a trabalhar com ela. Só que a gente não conseguia evoluir, porque as reuniões não aconteciam, porque ela estava sempre em Brasília. Eles começaram a fazer um trabalho fantástico em Brasília, porque a bandeira dela era a questão da adoção.
A briga da Flor, desde o momento que eu conheci ela, era o seguinte: eu preciso de uma lei que facilite a adoção. Eu tenho filhos que eu não consigo adotar por causa da burocracia. Então, ela tem filho que ela achou no lixo, hoje é grande e tal. Mas ela achou no lixo que era filha de uma menina que usava crack. Enfim, eles foram para Brasília, fizeram uma campanha enorme para aprovar a lei, conseguiram fazer isso, tiveram com Jair Bolsonaro, aí cresceram muito, muito. Só que eles estavam tocando a vida para Brasília e eu com o contrato aqui recebendo. Eu com Lívia tocando, mas quando dava. Até que um dia eu cheguei para o Anderson, mandei uma mensagem para ele dizer o seguinte: Anderson, não dá. Eu acho que vocês estão gastando dinheiro à toa, cara. E quem pagava isso, a consultoria dele, era a Câmara. Disse assim, pô, contrata alguém em Brasília, você deve ter alguém aí para fazer isso. Enfim, ele não contratou, ficou assim, até que um dia eu insisti, aí ele me ligou, eu estava indo para Volta Redonda, ele me ligou. Pô, ele sempre quando ligava, dizia assim, fala comigo, irmão. Esse era o chavão dele. Ele ligou para ele, fala comigo. O que houve? Cara, você me mandou o WhatsApp aqui, eu não vou rescindir esse contrato de jeito nenhum. Isso era um sábado. A Flor vai fazer campanha para o PSD, a gente já falou com o Kassab, no Brasil inteiro. E eu preciso da tua orientação, cara. Vai ser o Brasil todo, não sei o quê, blá, 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 blá. E ela vai fazer campanha para os candidatos a prefeito, vai cantar, vai fazer culto. Aí eu disse, Anderson, quando a gente estiver juntos pessoalmente, a gente conversa. Eu não tenho mais interesse em continuar com esse contrato. Até porque eu estou com outras coisas para fazer. E esse contrato é um contrato que não me resolve. Aí marcamos de nos encontrar numa sexta-feira. Isso era sábado, tinha uma quinta-feira feriado, ficamos de encontrar na sexta-feira. Eu fui para Volta Redonda, para casa do meu filho. Quando chega lá de madrugada, eu recebo a ligação que ele foi assassinado. E aí veio aquele mundo de coisa em cima. Eu já tinha praticamente saído, ela pediu para a gente continuar, a gente foi para lá, organizou a comunicação, tentou organizar, porque ela não deixava muito. Ela muito enlouquecida com todo o processo, aquela coisa toda. E veio vindo um desenrolar de coisas. Eu sugeri a ela, arranje um bom advogado, eles arrumaram um bom advogado para defender ela. Aí começou a acontecer um desenrolar de coisas que não estava dando mais. Não estava dando. Aí eu findei saindo, o advogado saiu antes, eu saí depois, eu com a minha equipe e tal, e eles ficaram, eles tocaram. E aí aconteceu o que aconteceu. Né? Agora, muita gente se pergunta o seguinte, foi ela que mandou matar? Foi ela que matou? Eu não sei te dizer. Que não foi ela que matou, eu não tenho dúvida. Se você disser assim, foi ela que matou, eu não tenho dúvida que não foi ela. Não foi ela que puxou o gatilho e atirou no Anderson. Eles eram muito chegados, muito, muito. Eu cheguei a declarar isso na imprensa na época. Eles tinham uma relação muito próxima, os dois. Porque os dois eram um mesmo. Os dois eram um. O Anderson decidia tudo. Ela disse isso em todos os depoimentos dela, inclusive na Câmara. Os deputados do Rio de Janeiro consideravam ele mais um deputado, porque quem fazia tudo era ele, no mandato. Ela era só figurativa. Na Câmara, sim. Ela só usava, ela era o motor do carro, né? Uhum. Ela impulsionava, mas quem dirigia o carro era ele. Entendi. E você tem alguma teoria do que pode ter acontecido? Alguma. Conhecendo ela e uma parte da família dela? Mas ali pode ter acontecido de tudo. Vamos botar algumas coisas que eu acho que são importantes, né? Quem são os filhos da Flor? São todos originários do crime. Grande parte deles são originários do crime. Foram recuperados por ela. Participaram de venda de drogas, tiveram problemas com a polícia. Todos eles ali, a gente via isso. São pessoas que vieram desse meio. Né? Quer dizer, a primeira coisa é isso. Ela morava numa casa, não sei se mora lá ainda, lá em São Gonçalo. Era uma casa que era um terreno grande, que eram 3 casas numa só. Segundo ela, era uma pessoa que ajudava ela, alugou para ela e tal, quando ela foi para lá com as crianças. Numa casa morava um filho já casado, com filhos pequenos, que eram os netos dela, na outra também. E ela com um monte de criança, um monte de... Tem filho grande, que é pastor, tem filho pequeno, tem neto correndo por dentro da casa. Eu fui lá 3 vezes, entendeu? Pode ter acontecido de tudo. Acontecido de tudo ali. Eles cresceram muito rápido. Né? Eu vinha um pouco apreensivo com isso, cheguei a avisar a eles, o grupo deles, lá, cara, eu acho que isso é uma loucura na política. Né? O cara
com 2 meses de mandato, ele era rei em Brasília. Ele já tinha visitado todos os ministros, já tinha estado com a Michele Bolsonaro, que lembrou de um dia, quando ela esteve com a Michele lembrou o seguinte: pô, você não está lembrando de mim, não, Flor? Não, eu cozinhei para você quando você esteve na minha igreja, você foi lá cantar. Eles estiveram com o Bolsonaro, eles andaram o mundo em pouco tempo. Né? Fizeram um seminário em Brasília que todo mundo foi, presidente foi e tal. Agora é lamentável, né? Sim, Lamentável, uma história de maluco total. sim. Você acha que ela tem envolvimento no... Cara, é muito difícil ela não saber o que estava acontecendo, tá certo? Mas há uma expectativa que ele também soubesse que estava acontecendo alguma coisa dentro de casa, né? Aham. Porque a vida ali para eles não era fácil. Aquele filho que findou se acusando pela primeira vez, o tal do Lucas, ele já tinha sido expulso de casa pelo Anderson, porque ele estava novamente envolvido com drogas. Mas ali a vida era isso, né? Era um balaio de confusão que. É complicado, né? Nós saímos dali há muito tempo já, né? Eu fiquei acompanhando com certa tristeza, porque é, a força da Flor, do ponto de vista é, emocional, pessoal, era muito grande, muito grande. Ela sentasse aqui com você, pô, as histórias dela mexia com o coração de qualquer um, que as Sim, histórias são muito profundas. sim. E tinha também, ó, isso aí foge da tua alçada, é claro, mas eu queria te perguntar mesmo assim, porque é curioso, né? Existem boatos, ou enfim, relatos de envolvimento até sexual entre os filhos que eram adotados, né? Eles e os filhos e tal. Você chegou a perceber alguma coisa nesse Não, sentido? nunca percebi. Eu fui poucas vezes lá. Os filhos dela com quem a gente conviveu, em razão do caso já, Uhum. antes do caso, porque a gente esteve em Brasília algumas vezes, né? A trabalho e tal, o Anderson vivo ainda. Mas eram figuras fantásticas. Você não olha, você olhava para o filho dela e não dizia que havia isso, não havia. Como o do Anderson. O Anderson era uma figura fantástica, tranquila, entendeu? Você não Entendi. via isso, nunca se presenciou isso, né? É complicado.